Todos os dias vimos na televisão um número gigante de brasileiros que estão voltando para o Brasil porque passaram por várias dificuldades quando chegaram e durante o período que estiveram aqui em Portugal. Por este motivo, eu resolvi gravar o vídeo de hoje para contar para vocês algumas decisões que foram certeiras que eu e o Dani tomamos quando nós viemos para cá. Na verdade, antes de virmos para cá, tomamos essas decisões e com certeza absoluta elas ajudaram e muito quando nós chegamos aqui e para até hoje a maioria das coisas terem dado certo. Oi! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Lídia e aqui você vai encontrar informações sobre a nossa rotina aqui em Portugal e informações que podem te ajudar se você já está aqui ou pretende vir morar aqui em Portugal, principalmente em família, como é o nosso caso. Então, hoje eu vim trazer para vocês decisões que nós tomamos lá atrás quando nós decidimos vir morar aqui em Portugal. Então, morar aqui na Europa sempre fez parte do nosso sonho, né? De vir para cá. E aí a gente começou a colocar a mão na massa para que essas coisas acontecessem. E a primeira decisão que eu acho que foi a mais certa que nós fizemos foi ter feito realmente um planejamento. O que isso quer dizer? A gente começou a juntar dinheiro muito tempo antes de termos vindo para cá. Tipo, 2 anos mais ou menos antes de nós virmos para cá, a gente já começou a juntar dinheiro. E esse planejamento financeiro foi muito importante pra gente. A gente foi juntando de pouquinho, foi trocando euros em pouquinho. Então teve mês, inclusive, que a gente pegou o euro bem em baixa, teve mês que a gente pegou o euro em alta. Mas assim, ter juntado um dinheiro, ter olhado o preço de tudo aqui, né? Tem um vídeo que eu falo, inclusive, sobre isso, né? Principalmente como que foi que a gente montou esse planejamento de valores que a gente tinha que trazer. E nós juntamos uma quantidade para a gente se manter durante 6 meses aqui sem trabalho. Então, a gente ainda tinha uma reserva, né? Então, o planejamento financeiro foi uma coisa muito certeira que nós fizemos para não correr risco realmente, porque a ideia era, a gente não sabe, né, 2 anos antes, a gente não sabia como que a gente ia chegar aqui, se ia estar trabalhando, se não estava, se ia ser fácil conseguir arrendamento. Então, a gente pensou no pior cenário possível e a gente começou a realmente se organizar desde então. Então, isso, sem dúvida alguma, foi uma decisão muito certeira que nós tivemos e realmente isso ajudou a gente, né? Hoje, olhando e vendo como que a gente chegou, isso realmente ajudou muito a gente, até porque, assim, teve pandemia aí, né, que deu uma baqueada, então o preço das coisas aumentaram bastante e essa reserva já foi usada, inclusive, algumas vezes que houve essa necessidade. Então, se não tivéssemos trazido, né, feito esse planejamento financeiro e trazido esse dinheiro, provavelmente a gente teria passado um perrengue. Uma outra decisão muito certeira que nós tivemos foi ter contratado uma empresa para fazer o relocation pra gente. Por que nós optamos em fazer isso? Nós estávamos vindo Daniel, eu e Pietro. Na época, o Pietro tinha 1 ano. E o Sushi, o nosso Golden Retriever, ia chegar 1 mês depois. E a gente já sabia, né? Via muitos vídeos do pessoal falando que o arrendamento estava muito caro aqui em Portugal. Então, para ter essa tranquilidade de já chegar tendo a sua casa, né? Não ter que ficar correndo atrás de arrendamento, olhando tudo. Daniel já chegou trabalhando, então eu ia ter que fazer tudo isso sozinha, com o Pietro, sem conhecer ninguém praticamente num país diferente. A gente optou em ter realmente essa tranquilidade. Acho que foi muito assertivo, porque a gente já sabia a região onde a gente ia morar, a gente já chegou direto na nossa casa, a gente já estava com luz instalada, energia e luz é a mesma coisa, né? Água instalada, já estava com internet funcionando, o chip do celular já estava aqui, foi só colocar no celular o chip. Então, assim, foi uma mão na roda realmente, facilitou muito a vida da gente, não ter que ficar correndo atrás, fazendo negociação, nada desse tipo, porque a empresa que a gente contratou fez tudo isso. Então, assim, eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, foi uma decisão muito certa que nós tivemos, porque facilitou mesmo a vida da gente. Outra decisão importante foi que, por causa do relocation, nós tivemos que fazer alguns documentos enquanto estávamos no Brasil. Por exemplo, o NIF. Então, a gente teve também que contratar uma consultoria para fazer, uma consultoria jurídica, né?
para fazer pra gente o NIF enquanto estávamos no Brasil. E isso também facilitou, porque a gente não teve que sair correndo atrás de agendamento, representante fiscal, nada desse tipo. É claro que todas essas coisas têm um custo, mas como a gente tinha se preparado financeiramente, isso não pesou, entendeu? Então foi um dinheiro que eu digo que foi como se fosse realmente um dinheiro investido, que foi muito bem investido. Então a gente já chegou com documentos feitos aqui, que foi no caso o NIF que nós fizemos, e alguns documentos nós tiramos assim que nós chegamos, como foi o caso, por exemplo, do documento meu, né, que eu tenho cidadania italiana, de registro de cidadão da União Europeia, que eu fiz 2 ou 3 dias depois que eu cheguei. Então a gente tirou alguns documentos no Brasil, isso facilitou muito pra gente, e outros documentos que eu precisava estar presencialmente aqui, a gente já tirou assim que a gente chegou. Então isso também facilitou e muito a vida da gente, para organizar o que faltava para dar sequência aí na vida mais tranquila, digamos assim. A quarta decisão que nós tomamos, que eu acho que foi muito assertiva também, foi ter alugado um carro durante uma semana assim que nós chegamos. Por quê? Como nós já tínhamos casa, a gente alugou, né? A gente arrendou uma casa, um apartamento, no caso, que não tinha nada. Então a gente precisava mobiliar a casa. A gente já tinha vendido todas as coisas da nossa casa no Brasil e separado esse valor. Então, assim, o valor que a gente vendeu as coisas do Brasil foi o valor que a gente juntou pra gente mobiliar a nossa casa aqui em Portugal. E a gente já tinha que correr para comprar as coisas, né? E assim, tem coisa que entrega. Então tem um prazo para entrega, né? Mas tem muita coisa que você consegue retirar e levar para casa. Então ter alugado um carro durante uma semana foi excelente, porque teve muita coisa que a gente conseguiu trazer para casa. Por exemplo, colchão. A gente conseguiu correr na IKEA e você tem, né? O colchão vem todo embalado a vácuo, você consegue colocar o colchão no carro e trazer ele para cá. Então a gente alugou durante uma semana um carro bem grande e rodamos vários locais, né? Isso eu fiz uma pesquisa também, 2 dias antes de vir para cá, eu já olhei na internet o site dos principais locais aqui de venda de eletrodomésticos e itens para casa. Fiz uma planilha, que eu sou essa pessoa da planilha que adora calcular mesmo, sou mesmo de tipo olhar cêntimos, acho que qualquer economia é sempre bem-vinda. Então calculei mesmo, olha, máquina de lavar em tal local, tal preço, de tipo 9 quilos, nesse outro tá em tal valor, tá em promoção, tava tendo promoção, algumas promoções tipo Black Friday, né, na época. Então eu já olhei aonde estava com promoção com preço melhor, então quando a gente chegou eu já tinha a listinha de coisas que eu tinha que comprar na IKEA, a listinha de coisas que eu tinha que comprar na Conforama, a listinha de coisas que eu tinha que comprar na Vorten, tudo separadinho. Então a gente só pegou o carro e fomos para cada um desses lugares comprando as coisas aqui para dentro de casa. É claro que assim, teve uma coisinha ou outra que acabou comprando que precisava e que eu não tinha colocado na lista porque eu realmente coloquei mais o macro. Mas ter alugado o carro facilitou muito pra gente já sair nessa primeira semana com foco em comprar as coisas que precisávamos para mobiliar a nossa casa. E a gente só conseguiu isso por quê? Porque a gente já tinha feito relocation, já tínhamos a nossa casa, a gente já tinha a maioria dos documentos prontos, então a gente não precisou ficar focado nisso. A gente queria realmente o quê? Estruturar a nossa casa pra gente estar vivendo num local mais aconchegante pra gente realmente olhar ele como o nosso local, sabe? A nossa casa, sentir mais à vontade, até porque a gente tá num país diferente, né? E a gente queria se sentir mais à vontade aqui. A quinta decisão, que muita gente olha como algo negativo e que na minha opinião foi algo muito positivo, foi termos vindo todo mundo junto, a família toda. Então, assim, quando eu digo família toda, assim, menos a Mariana, que ela precisou terminar o ano letivo no Brasil para vir, enfim. Mas, assim, veio eu, o Daniel, o Pietro, viemos todos de uma vez. Mas você tinha um bebê de 1 ano, por que ele não veio depois? Não, a gente optou realmente em vir todo mundo junto, porque eu acho que, assim, ao mesmo tempo que tem gente que fala, mas vai só o primeiro na frente e organiza tudo. A gente se estruturou para vir de uma forma mais organizada. E tá todo mundo junto, teve esse lado positivo de realmente tá todo mundo junto. Então você tem o aconchego de você já tá com a sua família. Você tá distante do seu pai, da sua mãe, no meu caso, né? O meu pai, da minha mãe, o Dani, do pai e da mãe dele. Tava distante da filha dele. Eu tava distante da minha avó e tudo mais, mas assim, eu tinha o meu marido, eu tinha o meu filho perto. Então isso me dava um aconchego, né? Assim, ficava um pouco mais tranquila de saber que assim, a gente tava pelo menos todo mundo junto, recomeçando todo mundo junto no mesmo lugar e um apoiando o outro.
Então eu vejo isso como um lado muito positivo. E mais uma vez, a gente só conseguiu isso por causa das decisões. Eu não viria de maneira nenhuma trazendo o Pietro de 1 ano se eu não tivesse, por exemplo, contratado relocation. Como que eu ia procurar apartamento, tipo, chegar, não ter onde morar com uma criança de 1 ano, entendeu? Então, assim, não fazia sentido. Algumas decisões positivas que nós tomamos foram fazendo sentido outras decisões positivas que nós fomos tomando, né? Que foi o caso, por exemplo, de ter vindo todo mundo junto, né? E eu acho que a sexta, a última, né, e também muito importante, foi que quando a gente decidiu, eu e o Dani, de que a gente ia vir pra cá há mais de 2 anos atrás, né, antes de virmos, quando a gente começou a juntar dinheiro, a gente sabia que, apesar de Portugal falar português, a gente sabe que é um país extremamente turístico e que está muito próximo de outros países, então a quantidade de pessoas, principalmente da União Europeia, que vem para cá a turismo, a passeio, que mora aqui, empresas que estão aqui e que são de outros países ou têm negócio com outros países, é muito grande, muito mais do que no Brasil. A importância de você falar inglês é muito grande. Então foi uma outra questão, uma decisão que a gente teve, da gente reforçar o nosso inglês. Então a gente voltou a estudar com firmeza mesmo a língua, fazer aulas. O Daniel contratou uma plataforma online de conversação. A gente já sabia inglês, não somos fluentes, mas a gente já tinha um nível bem bom de inglês, mas a gente reforçou isso, né? Continuamos estudando inglês. Tem um aplicativo aí super conhecido que é o Duolingo. Eu fazia muita aula no Duolingo até zerar ele. Não é a mesma coisa de você ter aula de conversação com o professor, fazer aula presencialmente, mas quando a gente decidiu, eu comecei a fazer aula de inglês no Rio, né, que na época nós morávamos no Rio. O Daniel contratou essa plataforma, eu baixei aplicativo, fazíamos aula. Para quê? Para realmente melhorar o nosso nível de inglês e a gente chegar mais preparado aqui. Se você for buscar um trabalho que você tem muito contato com o público, principalmente o público de turismo mesmo, pessoas que vêm para cá, ou que tem muito contato com o público no geral, né, negócios de outros países, a chance de você conseguir emprego quando você tem uma segunda língua, ou até mesmo uma terceira, é muito maior. Mesmo que você não tenha experiência naquela área, né? Ter a língua já é visto como um diferencial. E isso é algo que impacta sim Portugal, né? Muita gente acha que não, Portugal fala português, é mais fácil, apesar de sotaque, palavras diferentes, mas não. Ter o inglês, ter essa bagagem, né, esse conhecimento, faz uma diferença muito grande. E sem dúvida nenhuma, essa decisão de estudar o inglês antes de vir, né, melhorar a sua fluência, né, a pronúncia e tudo mais, faz uma diferença que pesou bastante pra gente. Então, assim, todas essas decisões, sem dúvida nenhuma, foram decisões que ajudaram muito quando nós chegamos aqui, pra gente não passar tanto perrengue. Tivemos, é claro, gente, a gente não consegue prever tudo, não consegue prever 100% das coisas que podem acontecer, mas ajudaram muito a gente, pra gente ter chegado de uma forma mais tranquila, aproveitado um pouco mais o país, entender um pouco mais a cultura que tá aqui, porque a gente não precisou focar em determinadas coisas que a gente tem que focar quando a gente chega num país. Então a gente chegou de uma forma um pouco mais tranquila e nossos perrengues foram outros, né? Eu já contei num vídeo aqui alguns problemas que nós estávamos passando agora, né? Que já fez mais de 6 meses que nós estávamos aqui e ainda assim a gente estava passando por alguns perrengues que não foram resolvidos. Graças a Deus, vários dos perrengues ali que eu falei que tinham como ter solução foram solucionados, mas isso eu vou contar num outro vídeo para vocês. O foco desse vídeo é realmente falar de coisa boa, coisas que nos ajudaram e muito. E para você que pretende vir para cá, pensar na possibilidade de trazer isso para sua realidade, né? Se organizar para vir, porque se deu certo com a gente, eu tenho certeza que a chance de você fazer isso e facilitar a sua vinda para cá é muito grande, né? E é muito triste você ver na televisão, você ver pessoas na rua, né? Eu já vi brasileiros pedindo ajuda, né? A gente foi no aeroporto na última viagem que a gente fez e a gente encontrou um brasileiro pedindo ajuda para voltar pro Brasil. Então é muito triste você ver isso, sabe? Pessoas que às vezes vinham apostando que ia dar certo e que não deu certo, assim, enfim, ficou sem dinheiro, não conseguiu emprego, não conseguiu arrendamento querendo voltar. Então ninguém quer passar por isso, né? E acho que a melhor forma, a única forma que a gente consegue ajudar vocês aqui através do YouTube é trazendo informação,
né? Não vender sonho, porque eu acho que isso não existe, não podemos fazer isso, porque foi o que eu falei, perrengue tem, problema tem em qualquer país, vai ter no Brasil, vai ter em Portugal, a gente tem que escolher quais os problemas a gente quer enfrentar no nosso dia a dia. Então, nós viemos pra cá por causa disso, porque a gente não queria alguns problemas que estavam no Brasil, mas tem problema aqui também. Só que se você vier, né, ouvir algumas informações, como eu tô passando, algumas decisões que nós tomamos, que nos ajudaram a chegar aqui de uma forma melhor, né, a chance da gente de acerto, né, é muito maior. Então, tentem trazer isso para a realidade de vocês, se planejem, tentem seguir esses 6 passos aí, 6 decisões assertivas que nós tomamos, que eu tenho certeza que a chance de dar tudo certo na sua vinda, na sua mudança aqui para Portugal, é ainda maior. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Se você tiver interesse, siga a gente no Instagram, no @VamosParaAeuropa. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar, deixar um comentário aqui embaixo, ou então me mandar mensagem no direct no Instagram, que eu faço questão de responder todo mundo que vier aqui interagir com a gente. Um beijo e até mais!